chegando aqui aos nossos corações, né? Nos alimentando através da palavra do Senhor, né? E hoje eu convidei a Ana. Ana é também estudante de teologia, né? A Aninha está estudando, né? Se preparando. Então, que os irmãos estejam aí atentos àquilo que Deus já colocou no coração dela, né, para nos alimentar através da sua palavra, porque o que alimenta não é aquilo que a Ana vai dizer, mas a palavra que ela vai pregar, porque está fundamentada na palavra do Senhor, amém? Então, assim mesmo sentado como vocês estão, levanta as mãos para cá, para a gente orar pela vida da nossa irmã. Pai, nós louvamos o teu nome pela vida da Ana, que o Senhor use a tua filha nesse momento como instrumento vivo nas tuas mãos, aquilo que o Senhor já colocou no coração dela e na mente dela. A tua palavra ela é viva e eficaz, e que ela possa penetrar, ó Deus, os nossos corações nessa noite, e possamos aprender a partir através da tua palavra, Senhor Deus, nos fortalecer através dela, sermos exortados e orientados, ó Deus, a partir dela. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Tá bom, obrigada. Boa noite, igreja. É sempre um prazer enorme estar aqui passando a palavra de Deus, né? E que seja o Espírito Santo de Deus e não seja eu ministrando nesse momento, amém? E, bom, é impressionante como Deus ele já vai trabalhando as coisas até mesmo antes da palavra. A última música aqui cantada pela Clarinha e pela Marielle foi a música que fala, né, nos momentos de vale, durante o vale achar o descanso. E a palavra de hoje é justamente sobre isso, sobre momentos de vale, momento de provação, de tribulação, o que devemos fazer nesses momentos, né? Ninguém gosta de passar por um momento de provação. Geralmente é um momento difícil, é um momento que a gente fica desesperado, é um momento que a gente não sabe o que fazer, não sabe para quem pedir socorro. Mas esses momentos acontecem na vida de todos, cristãos e não cristãos, todo mundo vai passar por um momento difícil na vida. E a palavra diz em Tiago 1, de 2 ao 4, fala o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Prestem atenção aqui, a gente passa por provações para nos tornarmos maduros e íntegros. Ou seja, essa provação, ela tem uma finalidade, ela tem um porquê, né? É lógico que às vezes a gente não vai entender exatamente o porquê a gente está passando por aquela situação, mas o final dela é para, com certeza, nos tornar mais maduros, mais preparados, ou seja, íntegros. E assim, igreja, a gente sabe que o homem, ele tenta brincar de ser Deus, né? E eu estava vendo esses dias um artigo e tudo mais sobre os homens quererem ir para Marte e povoar Marte, né? E que lá teria água e tal, e eles desenvolveram uma espécie de biosfera, como se fosse uma bolha, para ali dentro dessa bolha ter todo um ecossistema funcionando, ou seja, ter plantas, dá para respirar ali dentro, ter calor, umidade e tudo mais, ou seja, tudo propício para um ecossistema ser desenvolvido em Marte, uma espécie de biosfera, uma bolha. Só que eles começaram a plantar nessa bolha e a árvore nasceu e frutificou. Só que quando a árvore frutificou, eles repararam uma coisa, que o fruto, o galho quebrava. Quando tinha o peso do fruto, o galho quebrava. Por que o galho quebrava? Porque cada coisa na natureza existe para um determinado propósito. E nessa biosfera não tinha vento. Ou seja, era o vento, é a tempestade que faz uma árvore ser flexível. É isso que faz um galho não quebrar com facilidade. E muitas das vezes na nossa vida a gente não entende o porquê os ventos estão ocorrendo,
o porquê as tempestades estão ocorrendo. E tem um motivo, é para nos tornar mais fortes, mais flexíveis, para podermos dar o quê? Dar exatamente o fruto. Um fruto que seja saboroso e não um fruto que caia antes do tempo. E não um fruto que não esteja pronto, que não esteja maduro para alimentar a vida de outra pessoa. Então, existe um motivo na tribulação, existe um motivo na provação que você está passando. É para você se tornar mais flexível, é para produzir a perseverança em você, a fim de que se tornem maduros e íntegros, como diz a palavra de Deus. E ninguém quer uma tribulação, né? Ninguém acorda pensando, nossa, como eu queria hoje uma provação na minha vida. Como eu queria hoje uma tribulação para eu ficar aqui mais forte, para eu ler um pouco mais a palavra de Deus. Ninguém que acorda pensando isso, né? Então, só que de vez em quando essas provações vêm. E são justamente nessas provações que a gente se aproxima de Deus e pensa, caramba, eu vou jejuar aqui porque eu tenho esse propósito e eu preciso de estar mais perto de Deus. Eu vou orar mais porque eu preciso ter uma resposta de Deus. E a gente fica ali quase que agonizante naquela espera do que Deus tem para resolver aquela situação, aquela tribulação. Só que é nesse momento, irmãos, é nesse momento, nessa busca desesperada por Deus, num momento difícil, que Ele faz com que a gente seja maduro. É nesse momento que a gente dá um passo a mais de fé. É nesse momento que a nossa caminhada espiritual muda e pensamos, caramba, peraí, hoje eu acho que eu sou mais firme na fé por conta da situação que eu passei. Talvez se eu não tivesse passado por uma situação tão difícil, eu não teria dado valor ao que Deus fez por mim, da onde Deus me tirou, né? Da onde Deus me tirou. Então, é necessário o vento na nossa vida, como é necessário o vento para a árvore se tornar flexível e ela sustentar os seus frutos, é necessário o vento em nossa vida para sermos mais fortes, para no momento de angústia sermos mais resilientes, né? Mais desenvolvidos. E a gente vai vencer como a tribulação? A gente vai vencer a tribulação na fé e na oração. E é isso que a gente vai ver agora com uma personagem da Bíblia que trata muito de fé. Então, em 1 Samuel 1, do 1 ao 20, vamos ver a história da minha xará e da xará da Ana, né? Então, história da Ana. Vamos falar de fé. 1 Samuel 1, 20. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana orou ao Senhor e chorou abundantemente, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas tuas servas derem um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar, perseverando, o que a gente leu antes? Que a tribulação produz a perseverança. E perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve
por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Ou seja, ela estava sofrendo, chorando, e ainda tinha uma pessoa falando que ela estava embriagada, que estava bêbada. Não tenha, pois, a tua serva por filha Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana concedeu a Ana sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. Amém? A gente pode reparar aqui que Ana, ela perseverava em orar. Ela estava passando por uma tribulação por vários motivos. Primeiro, ela tinha a madre cerrada por Deus. Veja aqui que a tribulação não veio do diabo. Não foi o diabo que teve poder para fazer algo na vida dela, mas Deus tinha cerrado a madre dela por um propósito específico. Ela tinha uma mulher penina em seu ouvido sempre, que a irritava, que zombava dela, que estava ali sempre zombando da Ana. E ela sofria por isso. Ela tinha problemas com o vinho, porque a gente pode reparar que ele fala assim: até quando tu estarás embriagada? Ou seja, ela já teve embriagada em algumas outras vezes. Naquele momento ali não era, ela estava orando ao Senhor. Mas ele falou: até quando tu estarás embriagada? Ou seja, em algumas outras versões falam também meio que a palavra de novo, novamente. Então, ela já teria problemas com vinho devido à conta de uma armadura ou algo que ela precisava preencher, e ela acabava preenchendo, talvez, quem sabe, com um vício. Não sabemos exatamente essa parte, mas era o provável aqui. E ela era atribulada de espírito. A palavra diz que ela estava atribulada no seu espírito. Ou seja, essa mulher estava sofrendo muito. Ela estava passando por uma provação. Mas o que ela fez? Ela perseverou em fé. Ela orou. Ela se humilhou diante de Deus, diante do Senhor, no momento de angústia. E aí a palavra fala assim: e sucedeu, perseverando ela em orar perante o Senhor. Mas, afinal de contas, o que é a perseverança? Talvez a gente ache que perseverança é simplesmente uma ação, é eu estar indo fazer algo, uma ação, mas não é exatamente isso. A palavra no grego se escreve proskarterio, que significa o seguinte: dar continuidade a uma ação após intenso esforço. Ou seja, é a ação que vem depois do intenso esforço. Não é o momento que você vai ter o esforço, é a ação que vem depois do intenso esforço. É depois de você ter feito muito. Ou seja, às vezes a gente acha na nossa vida que eu vou orar 5 vezes por alguma coisa e pronto, isso já é uma perseverança. Não, isso é você estar se esforçando, mas é a ação que vem após um intenso esforço. É depois do esforço você continuar crendo naquilo, pedindo, implorando a Deus. É você perseverar. E será que quando a gente passa por uma tribulação, por uma provação, a gente resolve desistir no meio da caminhada, desistir de buscar a Deus, desistir de ter o nosso pedido diante do Senhor e prefere seguir por nossa conta e risco? Ou não, a gente resolve perseverar em oração? Fica esse questionamento, Porque muitas das vezes uma situação aos nossos olhos parece ser impossível. E a gente fala: nossa, mas eu já fiz de tudo. Eu já orei aqui algumas vezes e isso não aconteceu. Eu vou desistir de orar. Eu vou desistir daquele marido que não se converte. Eu vou desistir do meu filho que saiu dos pés do Senhor. Eu vou desistir
enfim, de algum amigo meu que foi para o vício das drogas e não quer mais voltar. Eu vou desistir de uma filha minha que foi para a homossexualidade e eu não sei o que eu faço. Então, muitas das vezes, a gente precisa perseverar em oração, porque não é o esforço, é o que vem depois do esforço, a perseverança. E a Ana fez isso. A Ana, ela perseverou, ela continuou e Deus atendeu o seu pedido, porque era da vontade dele, aquele pedido. Amém? E, irmãos, vamos falar agora um pouco de vinho e essa parte de uva. Assim, o pastor sabe que eu gosto de trazer sempre os frutos para a pregação, então vamos falar dessa parte. Os irmãos sabem o que é um vinho vintage? Vinho vintage é o seguinte: ele é um vinho que é um segmento de vinhos para uma safra especial. Aquela safra de altíssima qualidade é chamada, que vai dar origem ao vinho vintage, ou seja, aquela safra especial da especial. É esse vinho vintage. Só que, aos nossos olhos, o que precisa para eu ter uma boa plantação de uvas? Eu vou precisar, vamos ver, de água, de uma temperatura ideal, né? Um solo fértil. Seria isso? Seria isso? Todo mundo falando que sim, mas não é. Não é isso que precisa. Eu achei muito interessante quando eu estudei sobre isso, porque essa safra de vinho vintage, dessas uvas, elas são produzidas quando a vinícola está no maior estresse possível. Ou seja, é quando ela está ao máximo estressada. É quando tem pouco sol ou sol demais. É quando tem pouca chuva ou chuva demais. É o máximo de estresse possível, produz a uva com mais sabor. É o fruto com mais sabor, é produzido no estresse. E às vezes na nossa vida a gente acha que está passando por um momento de estresse, mas porque a gente não consegue ver lá na frente o que o Senhor quer produzir com isso na nossa vida. É porque a gente não consegue enxergar que Ele quer tirar o vinho novo, né? O vinho vintage da nossa vida. Ou seja, ela precisa passar por um máximo de estresse para dar bons frutos. Essa árvore, ela precisa se esforçar para dar bons frutos. E assim é na nossa vida. Nós precisamos nos esforçar para conseguirmos dar bons frutos. E é necessário esses momentos. E lá em Gálatas 5, eu acho que eu não coloquei esse no slide, vai falar o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade e fidelidade. Fruto do Espírito. Veja bem, eu até falei isso numa outra pregação, veja que não são frutos, é o fruto, um fruto só. E me lembra exatamente da uva, porque é um fruto com vários aspectos, né? Com vários gominhos ali do fruto. E como é que eu produzo esse fruto? Como é que eu produzo o amor? Um maior exemplo, assim, vamos dizer, humano, é óbvio que o maior exemplo de amor é Jesus, né, por nós, mas humanamente falando, eu acho que é a mãe por um filho. E como é que é produzido esse amor? Se o filho nasce, ele chora, ele faz as suas necessidades, é um momento estressante na vida da mãe, mas que ela está ali se doando, se esforçando, e ela, nesse esforçar dela, nesse cuidado, ela produz o amor, o apego àquele filho ali. Então, esse amor é produzido porque existe uma dedicação, né? Existe até aquela frase do livro Pequeno Príncipe: tu é responsável pelo que cativas, ou seja, porque você se esforça, porque você se entrega, você produz esse amor. Como é que eu produzo, por exemplo, a alegria? Irmãos, eu só sei o que é alegria porque eu já tive momentos de tristeza. Se a minha vida fosse somente alegria, não existiria alegria. Se só tivesse momentos de alegria, eu não saberia o que é uma alegria. Ou seja, eu só sei o que é alegria
porque eu tive um momento de tristeza. Então é que nem aquele filme Divertidamente, que tem vários personagens e tem a alegria, a tristeza. A alegria ela só consegue fazer o papel dela porque tem a tristeza ali também, porque ela precisa da tristeza para se desenvolver um sentimento bom, um sentimento de felicidade, de alegria. Como é que eu produzo paz? Eu só sei o que é paz porque tem momentos de estresse. Senão, o que seria paz? Eu só consigo saber o que é paz por causa do momento de estresse. E a paciência nem se fala, né? É aquele marido que deixa a toalha molhada em cima da cama. Aí você tem que, não, peraí, eu sou cristã. Então, não vai ser essa vez que o inimigo vai se levantar. Então, você respira fundo. Ou aquele colega de trabalho que fala mal de você e você sabe que ele está falando mal, mas você sabe que no fundo ele não sabe o que faz, né? Como Jesus falou, eles não sabem o que fazem. E aí você precisa pensar em quem você é e nesse momento que você produz a sua paciência. Ou seja, a gente consegue ver aqui que o fruto é produzido por um momento de estresse, por uma tribulação, por uma provação. Então, às vezes, a gente está passando por algo na nossa vida que a gente não consegue enxergar exatamente o motivo pelo qual estamos passando aquilo. Mas, certamente, é para dali você poder ajudar outras pessoas com isso. Então, sempre você vai poder também dar o testemunho da sua vida. Eu, com as minhas situações difíceis, eu procuro ajudar quem eu vejo que está passando por uma situação que eu já passei. Eu procuro aconselhar aquela pessoa ali quando eu vejo que é uma situação semelhante. Então, já parou para pensar que às vezes Deus permite que você esteja passando por isso, para no futuro você ajudar 10, 15, 20 pessoas que estejam passando por uma situação parecida? E como seria bom? E se essa pessoa for um parente? E se você estiver deprimido, se você estiver passando por uma depressão e daqui a alguns anos você tem uma filha e ela passe pela mesma coisa e você possa aconselhar essa filha. Então, a tribulação produz a perseverança, a provação produz a perseverança. E são os ventos da vida que vão fazer com que os nossos galhos sejam flexíveis a ponto de darmos um fruto forte, um fruto que possa alimentar outras vidas. E então, a videira, ela foi extremamente estressada até o seu máximo limite, até quase o seu sacrifício. É um momento de quase sacrifício, de quase morte. E aí vem a palavra, gente. Em Lucas 22, 44, vai falar o seguinte: foi então que apareceu-lhe um anjo do céu, que o encorajava, e em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos espíritos dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. A gente pode ver aí que esse momento era Jesus indo para o Getsêmani, aonde diz a palavra que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Pode parecer alegórico isso, né? Se transformou em gotas de sangue como se fosse, foi um sofrimento intenso, ok, entendemos, mas não é alegórico. Esse evento, suar sangue, ele é chamado de hematidrose, ou seja, ele foi levado ao seu limite, ao seu máximo de estresse, à sua morte, e morte de cruz, para que ele fosse produzido o quê? O vinho, o sangue que nos cobre, ou seja, o vinho novo, o sangue que é derramado sobre a minha e sobre a sua vida para te livrar dos pecados. Ou seja, essa dor, esse sofrimento, esse estresse máximo foi para o sangue ser derramado, para o vinho que a gente toma na ceia, que é considerado sangue, né, como uma comparação ao sangue de Deus.
para ser transformado, né, e derramado por nós. Então, a gente precisa entender que esse sofrimento de Deus, essa exaustão dele, que levou à morte, e a morte de cruz, produziu um vinho novo, produziu o sangue que nos cobre dos pecados, que nos livra e que nos abençoa. Então, a gente pensa assim, se aquela videira está murchinha, tadinha, está com sede, eu vou dar água para ela. Se você falar isso para o vinicultor, ele vai falar, não vai dar água não. Por que não vai dar água? Porque se você dá água a essa videira, o vinicultor ele falou que as raízes se tornam rasas, porque a árvore ela vai buscar a árvore ela vai buscar água, então a raiz sobe e as raízes ficam rasas nessa videira. Ou seja, na nossa mente pensaríamos o quê? Nossa, eu preciso dar essa água aqui, mas não, a raiz ela fica rasa. Às vezes uma pessoa pode estar até passando por uma tribulação e a gente fica desesperado falando, meu Deus, o que eu vou fazer na vida dessa pessoa? Eu tenho que ajudar de alguma forma. E é lógico, a gente vai ajudar ao nosso alcance, mas às vezes é Deus trabalhando em algum ponto com ela. E que a gente precisa ter isso em mente, que Deus ele pode estar trabalhando algo na vida daquela pessoa. Então, o vinicultor ele quer o quê? Ele quer que as raízes se aprofundem, que as raízes se tornem mais densas e consigam produzir mais raízes, além da raiz básica, tenham mais raízes, para a ponto dela se esforçar ao máximo para encontrar águas profundas. E quantas vezes na nossa vida nós buscamos as águas profundas? Quantas vezes a gente quer mais de Deus? Quantas vezes a gente tem sede dessa água profunda? A palavra diz que a gente tem que ter o sal da terra e a luz do mundo, né? O sal ele tem vários benefícios, ele dá gosto, ele tempera, ele mata bactérias, mas ele também tem um benefício específico, que ele dá sede. Ou seja, a nossa vida precisa também dar sede nas outras pessoas, olhar para você e falar, caramba, meu Deus, eu quero ser que nem ele, porque ele tem sede de Deus. Eu quero ser que nem essa pessoa, porque essa pessoa aqui me dá vontade de buscar mais a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia com sede de entender mais da palavra de Deus. Eu quero orar buscando ouvir a palavra. Eu quero orar buscando ouvir a Deus. Ou seja, eu quero ter sede. E que a gente possa ser esse sal, que quando a gente for falar com outra pessoa, possamos causar sede por Deus. E às vezes, em vez da gente buscar águas profundas, ficamos com reservatórios que acabam, porque reservatórios de água acabam. A gente se contenta com a cisterna do culto semanal. Eu vou lá domingo na igreja me encher de água, me encher da palavra, e eu vou ficar contente com esse culto semanal. Só que essa água acaba, não dá para a semana, não dá para o mês. Você precisa buscar direto na fonte da água da vida. Você precisa buscar águas profundas. É o relacionamento direto com Deus, é o relacionamento direto na fonte. Porque é muito bom a gente estar aqui em comunhão, mas isso aqui não é a água da vida, não é o se encher da fonte principal, que é o relacionamento, é o lugar secreto. A palavra diz, feche a sua porta, que seu pai que está em secreto vai te ouvir. Aqui você recebe água, sim, mas você precisa buscar direto da fonte. Ou seja, você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. É para ali que Ele te chama, é para o secreto. E vou contar uma história aqui para os irmãos.
Quando eu tinha ali os meus 18 anos, hoje eu tenho 26, não parece, eu sei, eu tô jovem, mas não parece, eu pareço ter uns 20. Mas quando eu tinha 18, eu estava naquela empolgação ali do quê? Do primeiro amor, do caramba, cheguei na igreja, quero aprender mais. Então eu estava ali e aí eu tinha uma coisa com Deus e falei, nossa, primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso comprar uma Bíblia nova, porque a minha Bíblia era uma de criança que tinha borboletinhas na capa. Então eu não queria uma Bíblia de borboletinhas e falei, preciso de uma Bíblia. E aí fui, só que 18 anos a pessoa não tem dinheiro, né? Então eu tinha 20 reais e falei, Senhor, tem que ter uma Bíblia de 20 reais na loja. E fui para uma loja aqui de Guaba que tinha na época, ali no centro e tal. Fui nessa loja e aí parecia que foi feito para mim uma promoção, uma pilha de Bíblias escrito promoção, R$19,90. Aí falei, é essa aqui, é essa aqui. E aí fui naquela empolgação de comprar essa Bíblia. Por quê? Porque na minha cabeça eu não conseguia aceitar facilmente o que eu somente escuto. Eu não conseguia aceitar facilmente que aquela pessoa ali esteja me falando 100% da verdade. Você precisa conferir na Bíblia se o que ela está falando está de acordo com a palavra de Deus. Porque senão você pode ser enganado. Existem falsos mestres, falsos profetas. E aí nasceu em mim aí um amor pela palavra de Deus. E hoje até brincam comigo que eu tenho coleção de Bíblia. Tenho uma coleção, tenho bastante. Só que a gente precisa ter esse contato. Infelizmente, a partir daquele momento que você viu no vídeo, a transmissão caiu. Não deu para continuar transmitindo a live. Mas não é por isso que vamos deixar de escutar a palavra de Deus. Então vamos continuar a nossa pregação por aqui. Pense o seguinte, pense que a sua Bíblia é um manual que o seu pai te deu. São cartas e cartas, um livro que ele deixou escrito para você. Um manual de como seguir a vida. O que você vai fazer, o que ele vai te falar, o que ele vai te direcionar. Tudo está escrito ali, porque é a verdadeira palavra de Deus. Então pense isso. Quando você for pegar a sua Bíblia, coloque esse amor pela palavra. Coloque esse amor quando você estiver lendo. Pense que é tudo que ele quis deixar para você. Então, busque a Deus tendo sede. Queira ler a Bíblia tendo sede e sede da palavra de Deus, porque dele é a fonte da vida. Ele fala, né, que quem tiver sede, venha até ele, porque ele vai dar de beber. Tenha sede buscando a palavra de Deus. Tenha sede ao encontrar as fontes de água da vida, que é Jesus. Lá em João 7, 37 e 38 vai dizer assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, ele chama você. Venha a mim. Você está com sede? Não busque nas coisas no mundo. Não busque em baladas. Não busque em uma carência afetiva. Não busque em relacionamento matar sua sede. Venha a mim. Jesus é a fonte de água da vida. Então não busque matar sua sede em outros locais, né? Dostoiévski vai falar o seguinte: ele vai falar que existe um vazio do tamanho exato de Deus. Então, você só vai ter a sua sede, né, saciada por Deus. Não adianta você ir buscar no mundo o que só Cristo pode te oferecer. E a palavra também diz, lá em Apocalipse 7:17, fala o seguinte: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Às vezes a gente fica tão preocupado com as tribulações, com as angústias, que a gente esquece que no fim ele vai enxugar do seu olho toda a lágrima. Né? Às vezes você está aí com uma doença terminal, às vezes você está com o seu fim decretado nessa vida, e você pensa assim: nossa, agora acabou para mim, eu não tenho mais o que fazer.
no fim ele vai enxugar do olho toda lágrima. Às vezes você está com uma situação que você não vai resolver durante a sua vida. E a sua vida, vamos dizer aí que é o quê? 50, 60 anos a mais. Mas no final ele vai enxugar do olho toda lágrima. Não vai mais haver dor, não vai mais haver pranto, não vai mais haver sofrimento. Então, às vezes, a situação que você acha que não tem solução agora, ela não vai ser nada comparada a uma eternidade de felicidade ao lado do Pai. Então, não se preocupe tanto com as tribulações que você passa agora. Essas tribulações servem para, como o vento, fazer a árvore se tornar mais flexível, mais forte, para você conseguir dar o fruto, para esse fruto conseguir saciar a vida de outras pessoas, saciar a fome de outras pessoas, né? Essa tribulação serve para você aprofundar as suas raízes, para você encontrar as fontes de água da vida. Essa tribulação serve para você encontrar com Jesus no meio do caminho. E lembre-se, no fim, ele enxugará do olho toda a lágrima. Não vai mais haver dor, não vai mais haver sofrimento. A palavra também vai dizer o seguinte em Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beber, beba de graça da água da vida. Ou seja, é de graça, está disponível para você, está ao seu alcance, mas você precisa ir buscar essa água, você precisa se aprofundar no seu relacionamento diário com Deus, você precisa querer beber dessa fonte de água da vida, você precisa querer Jesus presente na sua vida. Como é que você faz isso? Através da oração, através do jejum, através da leitura bíblica. É você mergulhar nas páginas daquele livro, da Bíblia, que é ali o manual de Deus para a sua vida. É assim que você vai conseguir vencer as tribulações e se abastecer da fonte de água da vida. A gente também pode lembrar da mulher samaritana, que disse que ele daria, água a ela, daria de beber a mulher samaritana, e que ela não precisava mais ficar tão preocupada com aquela água que ela tirava do poço, porque a água dele era a fonte de água da vida, né? E como é que vamos entrar nesse rio? Como vamos nos aprofundar para águas profundas? Como é que a videira vai criar raízes para alcançar essas águas profundas? Como é que vamos entrar nessas águas profundas? A palavra diz o seguinte, lá em Ezequiel 47, 3 ao 5, vai falar o seguinte: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Veja bem, a água estava batendo no tornozelo. Levou-me então de volta à margem do rio. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Ou seja, subiu mais um pouco, foi para o joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Foi para a cintura a água agora. Mediu mais 500, mas agora um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Aqui pode passar desapercebido, mas veja, ele está entrando no rio. Não é o rio que vem até ele, é ele que está entrando no rio. Às vezes a gente fica esperando algo acontecer, algo vir até nós, em vez da gente buscar esse relacionamento, em vez da gente buscar as águas profundas do amor de Deus, em vez da gente ir para o nosso quarto, fechar a porta, nosso Pai que ouve em secreto, nos levar a essas águas profundas, em oração, leitura bíblica. Então não fique esperando algo do nada acontecer. Vá em busca, entre no rio de águas profundas. A gente precisa tomar essa atitude na nossa vida. A gente precisa querer mais e mais da palavra de Deus. A gente precisa querer realmente entrar nesse rio, entrar nas águas que Deus tem para nós e beber da fonte de água da vida.
E muitas das vezes as tribulações vão nos deixar desesperados, as provações vão nos deixar desesperados, vão deixar a ponto da gente orar como Ana orou, né? Clamando, perseverando. É o momento da provação, da tribulação que vai produzir em nós a perseverança como Ana orou, né? Como Ana buscou ali a fonte de água da vida, né? Como ela aprofundou as suas raízes, como a videira aprofunda para encontrar as águas. Então, é no momento de desespero que pode surgir aí o seu maior relacionamento com Deus e você conseguir experimentar do que Ele tem de tão grandioso para a sua vida. Você conseguir absorver mais do amor dele, da paciência dele, da bondade dele. São nos momentos difíceis que conseguimos ver quão Deus é misericordioso com a nossa vida. São nos momentos difíceis que a gente consegue ter o amparo, ter o consolo dele, porque ele está sempre presente ao nosso lado. Tenha isso em mente. Ele fala: venha que de graça você pode beber da fonte da água da vida. Isso está disponível para mim e está disponível para você. Que a gente possa, eu e você, buscarmos mais a Deus, ter esse relacionamento mais profundo, ter essa busca intensa de oração, de leitura bíblica, de relacionamento, para que possamos encontrar essas fontes de água da vida. Que Deus abençoe sua vida. E eu vou te pedir aqui para você encaminhar essa mensagem para outras pessoas que precisam de uma palavra, que estão passando por provações, que estão passando por angústias, por momentos difíceis. Mande essa mensagem para ela. Não esquece o seu like, porque isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo foi relevante para você e poder abençoar a vida de outras pessoas, ok? Então, eu te vejo no nosso próximo vídeo.